Bom dia! Hoje, nossa reflexão está numa situação em que acontece com todo mundo. Você já passou uma situação difícil que você não compreende? Você tem muitas perguntas e você não pode compreender o que é que o Senhor está fazendo na sua vida? E você gostaria que ele te respondesse, que ele falasse com você, pelo menos alguma coisa, algum sinal, né? Se você está pensando certo, se você está pensando errado e como é que você está diante dele. Esse foi o questionamento de Jó, e um homem que viveu muitos anos antes de Cristo. E ali ele só tinha a oração dele e a segurança de que Deus ouvia. Mas Deus verdadeiramente ouvia e respondia. E quando ele teve muitas perdas, uma sucessão de perdas, fica aí uma dica para você conhecer o livro de Jó, ele era um homem que temia a Deus, um homem que culturalmente e do ponto de vista dos preceitos, ele obedecia claramente aquilo que Deus recomendava. E ainda assim, houve lá uma sucessão de perdas, filhos, propriedades, e coisas materiais, gado, tudo ele perdeu. E chegou ao ponto de ter perdas físicas também. Era uma situação muito humilhante. E ele tinha amigos. Que bom, né? Ter amigos é muito bom. E esses amigos vieram de longe. E esses amigos escutaram calados tudo o que estava acontecendo com João. E não deram uma palavra, souberam ouvir, fizeram uma boa escuta e deixaram Jó falar das suas questões, das suas dores. Tão difícil isso, né? Eles eram verdadeiramente bons amigos. E sabe, eles acertaram muito, porque o silêncio ele é poliglota, né? Ele fala em todas as línguas. E eles deram espaço para que as reflexões de Jó se construíssem. Mas Jó tinha muitas perguntas e Jó não estava muito conformado com a situação dele, não. De paciência, Jó não tinha muita, não. E o dito popular diz que ele era um homem paciente, ele não tinha paciência, não. Ele foi acolhido por bons amigos, que deram espaço para que ele extravasasse a sua dor. Ele tinha muitas perguntas. E aquele silêncio dos amigos promoveu o melhor, promoveu a saída dos problemas para Jó. Porque enquanto ele falava, ele também construía suas perguntas. E foi exatamente esse material que Deus usou para abençoá-lo tanto e acertar mais até que os amigos. E no final, Jó vai ter que orar pelos amigos, porque os amigos não foram tão certeiros, mas Jó foi. E como é que isso aconteceu? Aconteceu que os amigos, em determinado momento, dias, muitos dias depois, esses amigos começam a tentar interpretar. Olha, Jó, você deve estar com algum problema espiritual, você deve ter aí uma dívida com Deus. E eles foram colocando um pecado escondido. E Jó foi rebatendo e dizendo que não, que Deus o conhecia. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele sabia que isso não era. Mas os amigos são amigos, eles estão tentando ajudar, tentando localizar algum erro, para que pudesse reverter. E eles não fizeram isso com uma má intenção, eles fizeram isso com uma boa intenção. Veja que a boa intenção também pode fazer a gente errar e com Deus. Nesse caso, foi o que aconteceu. Os amigos ficaram tentando descobrir alguma coisa que pudesse ter impedido de Jó ser abençoado, ter a família destruída, ele, inclusive perdeu todos os filhos, só restou a mulher. É uma perda dolorosa em todos os sentidos, até porque enquanto ele perdia uma coisa, chegava a notícia de outra. Era uma sucessão de perdas. Isso não é muito fácil para ninguém. E o desespero dos amigos em tentar localizar era alguma coisa importante naquela hora na mente dos amigos, mas não na mente de Deus. Nem na situação de Jó. Não era recomendável. Era necessário mesmo que Jó continuasse com as suas reflexões e perguntas, porque Deus iria responder cada uma delas. Como é que Deus respondeu? Como é que foi essa questão? Como é que isso foi? Como é que aconteceu esse desembaraço? O livro de Jó, capítulo 38, ele é muito interessante, porque ele mostra o momento em que Deus começa a conversar com Jó. Então, eu vou ler para você. Deus diz para Jó, no capítulo 38, no verso 3: prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas e você, Jó, me responderá.
Agora era ao contrário. Agora era o momento em que Deus deveria estar respondendo, mas Deus usa o instrumento, pergunta que o próprio Jó vinha fazendo ao Senhor para também devolver umas perguntas. Só que agora é diferente. Quando Jó perguntava coisas sobre a sua situação, mas ele afirmava que Deus era Deus na vida dele, ele diz, ele tem certeza que o seu Redentor, que é Deus, ele se levantará. Ele diz isso no capítulo 19. O Redentor vivo, o corpo se levantará. E foi o que aconteceu. Deus vivo se levanta e começa a fazer perguntas. Você já imaginou isso? Você tem muitas perguntas e Deus ainda fazer perguntas para você quando você está esperando respostas? Mas o nosso Deus é sábio, ele é soberano. E esse Jó, maravilhoso filho de Deus, que sabia refletir, que teve amigos que promoveram até esse espaço para que ele inicialmente fizesse essa reflexão. E Jó continua com as suas dificuldades, Deus agora usa do mesmo instrumento, perguntas. Faz várias perguntas para Jó. Mas o interessante é que ele diz, Jó, prepare-se, porque eu vou fazer perguntas. Ele começa a fazer perguntas do tipo, onde você estava quando eu criei tal coisa, quando eu fiz tal coisa? Ele começa a mostrar que Jó não tinha domínio sobre a criação. E a criação, nós sabemos que tem propósito e funciona bem até hoje, né? Estamos aqui. Mas como é que Deus se posicionou? Ele disse, prepare-se, né? Porque eu lhe farei perguntas e você me responderá. Deus estava interessado nessa conversa de Jó. Enquanto os amigos pensavam, não, Jó, você tem que resolver logo esse problema. Cessar essas questões e partir para frente. Se arrepender, você deve ter um pecado aí. Deus estava interessado nas perguntas. Eu quero aproveitar e fazer a primeira reflexão aqui. Quando você tem perguntas, perguntas de longo prazo, perguntas que você não compreende, Deus não se ofende, não. Ele diz, clama a mim e te responderei. É palavra de Deus. Ele tem interesse, ele deseja essa conversa e essa intimidade, essa afinidade. Como um pai com um filho que não se ofende com as perguntas que lhe são colocadas. Não perde a paciência. Não acha que isso é uma coisa ruim na sua criação, mas ao contrário. Por quê? Porque perguntas mostram um processo elaborativo mental. Você tem que avaliar a situação, você tem que encontrar alguma coisa que não faz sentido, portanto, você associou, comparou, elaborou funções superiores na sua mente. E agora, você precisa construir a expressão do que você elaborou para que o outro compreenda para te responder. Isso não é uma atividade simples, não. Isso é uma atividade complexa e mental. E só faz perguntas quem tem esse nível de desenvolvimento que o nosso Deus deu a todos. Porque o ser humano, ele é um ser humano superior em relação à criação. Deus esperava isso. Deus conversou com Adão e Eva quando eles estavam errados. Por que Deus não conversaria com Jó, que hoje a gente já sabe, pelo final do livro, você sabe que Jó não estava tão errado. Ele tinha segurança de que Deus poderia responder. Deus não se ofendeu. As perguntas de Jó não eram tão relevantes frente ao que Deus pode fazer e controla a vida dele e cuida da vida dele. O que Deus estava tentando mostrar para ele é que, com tantas perguntas, Jó também não tinha, do mesmo jeito que Jó não tinha domínio sobre a criação e as perguntas da criação, Jó podia conviver com as suas perguntas. Porque Jó desfrutava da criação, mesmo sem entender completamente como funciona. E a gente também pode atravessar a vida, mesmo sem entender completamente algumas respostas que para nós parecem cruciais. E por que é que a gente estaciona e se recusa, às vezes, até dar o próximo passo, dar, e até decide fazer o contrário, andar para trás, e muitas pessoas acabar com a vida porque não conseguem algumas respostas, porque não conseguem ver saídas.
Deus estava trabalhando isso na mente de Jó. Mas você percebe, Deus tinha interesse. E quando se podia imaginar, mas se Deus vem com mais perguntas para uma pessoa que está querendo tantas respostas, isso não deve ser saudável. Isso é muito saudável. Deus queria que Jó continuasse a sua reflexão. O propósito do que Jó estava passando era esse o objetivo. Que ele saísse daquela vida acomodada, daquela vida de obedece, Deus é assim, então a gente obedece. É importante obedecer e compreender como Deus é. Mas é importante todo dia você compreender algo novo, você buscar um cântico novo para adorar a Deus, você buscar a novidade do que Deus é, muito mais do que a gente se emperrar quando a gente não entende determinadas coisas. E fique tranquilo, nosso Deus é Deus de amor, não de cultivar ansiedades em nós. Ele diz: lancemos sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então, se as suas perguntas geram ansiedade, continue diante de Deus, porque você não terá ansiedade. Ele garante que quando você lança suas perguntas para Ele, você terá respostas. Talvez não no tempo que você deseja. Talvez não tão claramente compreensível para você. Mas Deus cuidará de cada pergunta. Ele cuidará de cada angústia que é causada para que promover essas perguntas. Ele dará conta. Enquanto Jó pensava que era o que Deus queria, ele elaborou melhor a sua relação com Deus. Então, diante de problemas, dificuldades, desafios intransponíveis, lembre-se que Deus quer é que você seja trabalhado no seu interior, que você passe melhor nessa questão, mudando a sua mentalidade. O apóstolo Paulo diz isso para nós, que ele, inclusive, rogava, pedia a Deus, né? E que a vossa mente seja uma mente renovada. Veja, o apóstolo Paulo pedia a mesma coisa, uma mente renovada. O profeta Isaías, ele diz, né, que a mente que está em Deus, ela tem paz. E mesmo com o instrumento perguntas, o que é que aconteceu? Jó alcançou essa paz. Jó continuou com a perda, ainda recebeu uma lição. Então, de Deus ele teve, naquela conversa, muitas perguntas que ele também não sabia responder, e ele foi vendo quem? A soberania de Deus. Porque o que ele não sabia responder, quando Deus fazia as perguntas, inclusive, sobre o funcionamento todo da natureza, das questões, ele foi vendo que Deus tinha poder sobre todas essas coisas, domínio e controle. E Jó foi vendo o amável Deus que ele confiava. Então, essa relação de Jó, que faz perguntas, e quando Deus se apresenta, ele não dá uma bronca. Deus, você tem que me dar respostas, e não fazer perguntas. Ele, amavelmente, mansamente, ele responde, tenta responder as perguntas de Deus e diz para ele: eu não sei como responder. Ele continua fluindo a conversa com Deus. Essa é a questão. Mesmo sem compreender o que Deus estava fazendo, inclusive ele lançando perguntas, ele não corta a conversa com Deus. Ele deixa Deus trabalhar as perguntas dentro dele. Aquelas perguntas dos amigos não estavam conduzindo muito a algum lugar, mas as perguntas internas de Jó iam para algum lugar. E as perguntas de Deus conduziam para um confronto. Jó não podia ser mais o mesmo. Ele precisava mudar o seu interior, a sua mentalidade, o seu modo de pensar. E lá já no final do livro de Jó, ele faz declarações. Ele mostra que essa mentalidade dele, tradicional, essa mentalidade dele, ele estabeleceu: eu sou assim, né, desse jeito, Deus é assim, então vamos fazer assim. Ele começa a perceber, não que Deus seja mutável, mas que Deus tinha aspectos, características que ele desconhecia. Ele é que era limitado. Deus era real. Deus não era um Deus novo, nem que tinha mudado de pensamento. Mas Deus tinha uma forma de agir e ele desconhecia. Que ele precisava mudar a forma de enxergar para ver o tamanho da bênção que existia naquele lugar, naquele momento.
E ele diz assim, como é que Jó respondeu no final dessa conversa a Deus. No capítulo 42 de Jó, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi a declaração de Jó. Depois dessa conversa, que gerou muitas perguntas e que ele não sabia responder, o que ele podia concluir foi isso, que ele não compreendia bem quem era e que Deus tinha projetos que ele também não podia imaginar. Mas o caráter de Deus não foi abalado, a moral de Deus para ele não foi decepcionante, ao contrário. O Deus em que ele cria se tornou mais amplo e ele pôde perceber a sua pequenez. Mas ele não desistiu de Deus, não desistiu dos planos de Deus, não desistiu de nada. Então, por que é que nós, muitas vezes, desistimos? Por que é que muitas vezes, uma, duas, três perguntas, uma, duas, três perdas, uma, duas, três notícias ruins nos abalam tanto? Por que é que quando não temos respostas, achamos que as respostas têm que chegar logo? Lembre-se, as respostas podem não vir. O processo de pergunta e de reflexão é que pode ser o melhor. É ali que Deus estava se revelando. E a partir disso, Deus honra Jó. Diz que Jó é um servo bom. Ele não estava enrolado com Deus, com dívida com Deus. E, ao contrário, diz que os amigos precisavam da oração de Jó. Jó ora por esses amigos e ainda não tem a sua resposta. E ainda não tem a sua situação revertida. Jó obedece. Jó continua interagindo. Jó acabou de descobrir a imensidão e as novidades de Deus. Esse comportamento de Jó gerou muito crédito para ele, porque Deus não deixou de abençoar, Deus deu outras coisas para Jó e dobradamente. E Jó se saiu muito bem diante de Deus. Pois leia lá o livro de Jó. Ele foi um homem feliz, um homem restaurado, recuperado, um homem que superou com Deus. Nessa manhã eu quero também lembrar você que nós somos humanos, nós somos como os amigos de Jó e muitas vezes a gente está na posição de Jó. Mas Jó teve fé, ele permaneceu crendo no caráter de Deus, na bondade de Deus, se relacionando com Deus. Jó foi um homem de fé. E eu quero orar para que eu e você tenhamos sempre essa disposição de nos mantermos diante de Deus, com respostas ou sem respostas, conversando com Deus, deixando Deus responder a seu tempo, a sua hora, deixando Deus mudar a nossa mente, os nossos valores, deixando Deus nos mostrar a sua imensidão e graça, e recebermos, sim, todas as bênçãos que Deus tem para nos dar. Eu quero dizer para você que Jó recebeu muitas bênçãos. Todas as coisas que ele perdeu, ele recebeu em dobro. E muito bem. Mas ele não teve todas as respostas, não. A Bíblia diz que aquelas perguntas todas que ele fez, todas Deus respondeu. Abertamente, não. Mas ao longo do tempo ele foi compreendendo muita coisa. Você e eu também podemos alcançar a imensidão dos projetos de Deus, mas Deus tem um projeto em cada pergunta, em cada perda, em cada desafio. Vamos orar assim, tá bom? Deus, eu quero te agradecer, porque tu és o nosso Deus, Deus fiel, verdadeiro, Deus que fala de verdade, Deus que se interessa pelas nossas perguntas, o Deus que quer nos perguntar e quer nos fazer refletir, o Deus que quer mostrar, Senhor, a tua imensidão, o Deus que quer mudar a nossa mente. Então, hoje, nós queremos te pedir que a nossa mente esteja diante de ti, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor age como deseja, que a nossa mentalidade mude e que a gente, na terra, seja um exemplo, assim como Jó foi.
Acrescenta-nos a fé que Jó teve, Senhor, perseverança, em nome de Jesus. E que, como Jó, todos nós possamos, Senhor, estar diante de Ti, vendo a novidade daquilo que o Senhor pode nos promover. A novidade. Da novidade que nós não paramos para refletir e ver. A grandeza, a graça, a misericórdia, os teus valores, os teus princípios. E aplicar também na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a estar diante de Ti, a cultivarmos a amizade contigo, a intimidade, a serenidade. Em Cristo Jesus nós te pedimos, serenidade nos nossos grandes desafios e perguntas. É assim que nós oramos, no nome exclusivo de Jesus. Amém. Uma boa semana para você.